Olá, seja bem-vindo ao Rio TV Debate. Vamos falar de gordofobia. Quais as consequências desse preconceito que é grave, mas tolerado pela sociedade? Os nossos convidados são o vereador Dr. Jorge Manaia, a nutricionista Renata Cisac, a Miss Plus Size da Bahia, Gabriela Lima, e o psicólogo Vitor Friari. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Gabriela, eu gostaria de começar conversando contigo sobre como que começa essa sensação de que a gente está sendo alvo de um preconceito, a gordofobia. Então, eu vou falar sobre o que eu vejo, né? Eu acho que a gordofobia ela começa muito na infância. Eu acho a infância assim uma fase da vida em que a gente realmente sofre muito quando é uma criança que eu fui uma criança gorda. Aliás, eu sou gorda desde de sempre. E tenho filhas, tenho gêmeas e uma delas é bem acima do peso. E eu vejo muito isso já na infância. Na escola? Na escola, principalmente. A gente não tem muito acesso à escola, mas no parquinho, outro dia eu vi uma criança... Não, você não vai andar nesse balanço porque não é para você, você é gorda. Então, eu acho que a infância, justamente por ter essa facilidade, essa genuinidade, né, da franqueza, a criança não esconde aquilo que ela aprende, que ela vê, porque ela não nasce gordofóbica, ela não sabe discriminar, ela aprende. Como é que foi com você? Comigo foi assim, eu não era só gorda, mas grande, eu sou até hoje uma mulher grande, sempre fui a maior da turma, sempre fui a última da sala, inclusive hoje eu só sento na frente quando eu estudo, acho que ficou aí alguma coisa. E foi assim, justamente dessa maneira, existia sempre a exclusão da... Não, mas isso não é para você. Essa questão de não ser para você já te limita, né? Já te coloca ali dentro de um espaço que é só seu, que você não pode ultrapassar. Vitor, qual que é o dano que isso provoca ao longo da vida? Como qualquer tipo de preconceito, isso é um trauma, né? Um trauma grave na vida da pessoa. Isso pode afetar a maneira que ela se percebe, a maneira que ela olha para si mesma. Isso pode interferir nas relações pessoais que essa pessoa vai ter, né? Com relações íntimas, no seu humor. Pode desenvolver, obviamente, comorbidades, né? Transtornos psiquiátricos. E faz com que talvez as pessoas se sintam mais melindradas, né? Nessa coisa. Ela perde a liberdade. O comportamento dela é influenciado por esse trauma. Então é bem danoso mesmo. Eu acho que... E uma das coisas que as pessoas erram bastante é pensar que a obesidade, quem é o agente disso é a pessoa. Hoje a gente sabe com as pesquisas, né, que isso é um problema que não é somente a consequência das escolhas daquela pessoa, né? Nós temos estudos que falam sobre como o cérebro de uma pessoa que sofre de obesidade é diferente de uma pessoa que não sofre, né? Áreas cerebrais responsáveis pelo sistema de recompensa são mais ativas em pessoas com obesidade do que com pessoas, né, que são magras, né? É também uma questão de estilo de vida, é também uma questão, tem fatores psicológicos aí e comportamentais aí, mas também há fatores genéticos, há fatores de como o sistema hormonal dessa pessoa funciona. Então esse mito de que na pessoa que sofre com obesidade é obesa porque quer, né, que alimenta muito esse preconceito das pessoas, é errôneo. Renata, hoje esses conceitos são reforçados, né? Se você é gordo é porque é preguiçoso, se você é gordo não tem força de vontade, isso vai sendo estimulado ao longo da vida, né? Como é que chega esse paciente para tentar mudar essa realidade, ou se ele precisa mudar, dentro de um quadro de nutrição? Então, a gente sabe que a obesidade é uma doença multifatorial, né? Como o colega está colocando, né? Não existe um fator que determina a obesidade, um conjunto de fatores que acarretam com que a pessoa tenha um peso além daquele que teoricamente seria o adequado. Mas quando o paciente chega, ele geralmente chega dessa forma como ela falou, depois de ter passado muitas situações constrangedoras. É importante a gente desmistificar essa questão de que a pessoa obesa é obesa porque não tem vontade de ser diferente. Não é isso. Aí é que começa a gordofobia, né? De que se traça um estereótipo, né? E não se pode valorizar uma pessoa pelo peso que ela tem, né?
Você não pode dar valor ao peso, né? O peso não é o mais importante, né? Quando um paciente chega, o que a gente pretende com ele é que ele passe a ter, em relação à alimentação, escolhas saudáveis. A gente tenta observar se aquela questão da escolha é uma questão para ele, porque não é só a questão alimentar que está envolvida com a obesidade, né? Mas a gente trabalha essa questão das escolhas, né? O paciente vai aprender a ter escolhas mais saudáveis, a observar a rotina, né? Se ele está compensando algum sentimento comendo. É dessa maneira que a gente direciona o tratamento. Vereador, o senhor como cirurgião, né, trabalhou com cirurgia bariátrica, pode nos dar toda uma visão da medicina, né? Ser acima do peso ou ser alvo dessa gordofobia está ligado às suas taxas ideais, por exemplo, de saúde? Muitas pessoas relatam, pessoas acima do peso, falam, olha, não me venha me cobrar, porque as minhas taxas estão ok. Não necessariamente o magrinho vai estar perfeitamente, sentir ali um retorno. Não necessariamente o magrinho vai estar ali ok dentro da sua saúde, né? Qual que é o risco, onde que a gente deve buscar o nosso limite? Na verdade, né, nós falamos que a obesidade ela começa a trazer o problema quando ela passa a ser um problema, a obesidade mórbida. Quando nós temos um grau de obesidade que passa a ser acompanhado de comorbidades. Por exemplo, pessoas que são obesas, mas que estão na faixa de sobrepeso, né, estão acima do seu peso normal. E aí é bem fácil de você calcular, né? É o que você tem em excesso acima de 1 metro, né? 1,78 m, 78 centímetros, 78 quilos. 1,80 m, 80 quilos. 1,56 m, 56 quilos. Tá? São 56 centímetros acima de 1 metro, então é a taxa ideal. Seria o peso chamado ideal, que a grande maioria das pessoas não consegue alcançar, né, esse peso, né? Nós até costumamos brincar, né, sem dor, sem ganho, né? Isso é conquistado à base de muito exercício físico, muita dieta, muito domínio próprio, né, para que você consiga alcançar o seu peso ideal. Nós chamamos a atenção, no ponto de vista médico, quando a obesidade passa a refletir um problema de saúde, ela passa a virar o quê? Uma doença. Ela entra no caso da obesidade mórbida, um IMC, um índice de massa corporal acima de 40, as pessoas estão acima de 40. Então aí você começa a ter problemas que vêm a reboque. Diabetes mellitus, hipertensão arterial, doenças varicosas com infartos, derrames, tromboses, aumento da incidência de câncer, síndrome da apneia do sono, pseudotumor cerebral, síndrome dos ovários policísticos, infertilidade. Então, são tantas as doenças que vêm a reboque quando você entra num grau chamado obesidade mórbida, que é um caso que necessita tratamento e alerta. Só que as pessoas realmente, vamos dizer assim, hoje eu costumo dizer que existe uma cultura, né, uma ditadura da magreza, né? A famosa ditadura da magreza. Eu venho de uma família gordinha, né, gorducha. Eu tenho uma tendência a ter excesso de peso, eu sempre fico no sobrepeso. Hoje eu já estou entrando num grau de obesidade grau 1, né, por exemplo, eu estou com IMC acima de 30. E isso, para mim mesmo, sou médico, é muito difícil você conseguir manter, né, e controlar esse peso. Nós precisamos fazer exercício, precisamos fazer dieta constantemente. Meu pai era um obeso mórbido e, consequentemente, na época, na faixa de 1960 e alguma coisa, não havia, né, tratamento adequado para isso, nem se conhecia isso como doença. Consequentemente, ele faleceu aos 39 anos de idade, em decorrência da obesidade. Pesava acima de 150 quilos. Nós costumávamos brincar que a balança só ia até 150. Mas, com certeza, analisando as fotos de meu pai passava de 200 quilos, com certeza. Então, foram coisas que trouxeram problemas de saúde. Então, nós recomendamos o que sempre? O misto, o hábito de vida saudável, se alimentar de forma saudável, isso já corrige os níveis elevados de colesterol, de açúcar, praticar exercícios físicos regularmente, né? Saber se aceitar, a psicologia é fundamental para isso, a pessoa saber se aceitar, curtir, gostar de si mesma, né? Isso é fundamental, mas desenvolvendo sempre o quê? Buscando a sua saúde, buscando uma vida saudável. Se você buscar isso, você vai conseguir conviver, né, de uma forma harmônica, sem chegar ao grau da obesidade mórbida. Ok, o Rio TV Debate vai para um breve intervalo. Voltamos já. Voltamos com o Rio TV Debate, hoje discutindo a gordofobia. Gabriela,
as mulheres são mais alvo, você diria, da gordofobia? Ou seja, o homem é chamado de fortinho, a mulher é chamada de uma pessoa gorda, obesa, ou seja, o preconceito aumenta. E outra coisa, esse é um termo muito novo, né? A gente viu aí o exemplo do pai do vereador que certamente não deve ter sido alvo de gordofobia ou de preconceito. Naquela época as pessoas não falavam tanto, né? Hoje em dia aumentou bastante, tanto na internet, nos comentários entre amigos. Atinge anônimos e atinge famosos, né? Como no caso da atriz Cléo Pires. A gente observa que isso está crescendo por quê, na sua avaliação? Então, eu penso que... Eu acho que a liberdade, quando a gente se apropria da nossa liberdade, eu acho que incomoda um pouco. Ele estava falando, o vereador estava falando sobre aceitação. Apesar de tudo isso que eu sofri, que eu relatei aqui, eu, Gabriela, nunca tive problema com o meu corpo. Eu, por uma boa parte da minha vida, eu tive alguns complexos, escondi meu corpo, mas porque eu sentia o incômodo das pessoas. As pessoas não percebem que elas estão sendo gordofóbicas? Não, nem um pouco. Porque imagino, você, uma Miss Plus Size, é muito normal ter aquele termo de as modelos normais e a Miss Plus Size. Você já deve ter ouvido isso. Com certeza. Isso são mundos diferentes. Que não seria Plus Size, não normal, não, enfim. Exatamente. É o normal e o Plus Size, exatamente. O tradicional, justamente, que usam muito esse termo também. Mas eu acho que a questão da aceitação, a nossa liberdade de aceitação incomoda as pessoas, porque elas entendem que, como assim? Mas você tá acima do peso e você é feliz e tudo bem para você e você quer ser bonita e você... Isso é uma coisa que incomoda. Eu ainda não entendi muito bem como é que funciona para o outro. Afinal de contas, eu estou desse lado. Vamos buscar, então, a ajuda dos universitários, no caso do psicólogo. Vitor, conta pra gente como é que a gente consegue se aceitar bem, sendo bombardeado por esses conceitos, né? A gente observa, por exemplo, nas revistas, linda, magra, nunca tem gordinha, bonita, né? Como é que isso é disseminado? Os estudos que a gente faz dentro da psicologia já demonstram que a nossa primeira reação às coisas que estão acontecendo é negativa. Né? No funcionamento do cérebro é meio olhando para o que está faltando, o problema, aquilo que é feio. Então, eu acho que a nossa mente já tem uma tendência a ser mais crítica, né? Esse é o modo operandi normal das pessoas. Então, o preconceito ele cresce porque a nossa tendência é de olhar para aquilo que parece estar com defeito, né? E isso é um problema grave para pessoas, por exemplo, porque isso mantém depressão, né, no caso da própria pessoa, que é muito porque grave, ela vai olhando e vai tendo pensamentos negativos, críticos acerca de si mesmo. E nas relações sociais, isso também é prejudicial, porque quando a gente olha, né, para aquela pessoa que está fora daquele padrão que a gente lê na revista, que a gente vê na mídia social, a nossa tendência, a tendência da mente é de olhar para essa situação de forma negativa também. Agora, os estudos da psicologia positiva, que é uma área nova da psicologia, falam que aquilo que, na verdade, produz mais transformação no comportamento humano é a aceitação. É a capacidade de responder às situações diferentes e inesperadas, no caso... né, porque o preconceito está no outro, né? Normalmente, quem é alvo desse preconceito, poucas pessoas, às vezes, têm esse preconceito interno, né? Ou seja, ele acaba se aceitando com muito mais facilidade porque faz parte da vida dele, né? Então, como a gente gerencia essa intromissão, né, de quem não tem nada a ver com o nosso peso, tecer comentários? Eu acho que a primeira coisa é informar a população que quando ela reage de uma forma crítica a uma pessoa que tem obesidade ou que está fora, acima do peso, na verdade ela não está contribuindo nada. Ela só está piorando a situação. Porque é responsabilizar, eu acho que as pessoas, né, a gente está aqui num debate, eu acho que isso é interessante, da nossa visão crítica às pessoas. A nossa visão crítica às pessoas faz com que elas se transformem menos. Então, acho que isso faz parte também do processo de ajudar as pessoas que discriminam, né? Educá-las. Educá-las sobre o impacto desse preconceito. Se a gente educa a população que o preconceito traz danos, isso pode ajudar a meio que deter, né, esse comportamento preconceituoso e discriminatório. Eu acho que a gente pode começar aí a transformar as coisas. Perfeito. Renata, há sempre essa cobrança, né? Ou seja, a opressão ao gordo, assim, é uma cobrança de que o gordo pode emagrecer. E aí ele é alvo dessa gordofobia, né? Como é que funciona essa relação, a gente trabalhando aí com os alimentos? Como que a gente consegue reverter isso?
Então, perder peso, né, diminuir o índice de massa corporal é possível. Não é simples, mas é possível. Trabalhar com isso é basicamente mudar hábitos, né? Introduzir uma alimentação saudável, fazer com que a pessoa tenha consciência de que ela precisa fazer alguma atividade física regular, trabalhar as escolhas, como eu falei anteriormente, né? Existe um guia do Ministério da Saúde, um guia alimentar, que nos orienta, né, a todos os brasileiros como escolher os alimentos de uma forma saudável. Então, quanto mais próximo da natureza a gente conseguir se alimentar, quanto mais vegetais, hortaliças, frutas, quanto mais alimentos in natura a gente consome, mais chance a gente tem de ter um índice de massa corporal adequado e a gente tem menos risco de desenvolver as doenças crônicas, né? Então, o que se deve fazer para perder peso sem sofrer? Eu não acredito que a gente precise ter toda essa carga de sofrimento para estar dentro de um padrão, né? Nós não somos feitos em série, né? Nós não somos fabricados em série, né? Nós não temos que ter todos um padrão, eu acredito. Nem todo mundo consegue chegar a um estereótipo determinado. Exatamente. Pelas revistas, pela moda. Aliás, esse é um outro tema que a gente ainda vai entrar, porque algumas etiquetas, lojas, às vezes não têm um manequim ideal. E aí as pessoas não se adaptam à realidade brasileira, né? Com corpos diferentes, né? Com genética diferente. O que a gente precisa é tentar ter saúde, né? Ter uma alimentação que favoreça um peso que não te traga doença, né? Perfeito. E Isso é que é o mais... necessariamente seja um peso magro. Sim. Sim? Sim. É uma pergunta assim, que eu estou fazendo. O excesso de peso, um grande obeso, como o colega falou, um excesso de peso provavelmente vai acarretar em doenças crônicas, né? Mas não necessariamente toda pessoa que está acima do peso é doente, estará doente. Isso é muito importante a gente pontuar. Exatamente. Vereador, como é que essa preocupação pode inspirar o legislativo? A gente sabe que existem algumas ideias com relação à alimentação, justamente na escola onde já começa essa gordofobia, né? É difícil controlar as crianças, enfim. A obesidade é um problema que começa muito na infância, né? Não é só, existem realmente fatores genéticos, mas também existem fatores ambientais. O hábito alimentar, a cultura alimentar do brasileiro. Por exemplo, o consumo de alimentos processados, industrializados, o consumo de refrigerantes, o consumo de suco de caixinha, né? A famosa alimentação pronta que é fornecida para as pessoas. Olha só, toma um lanchinho, leva o lanchinho. Muitas vezes as próprias pessoas em casa já estão fazendo com o quê? Com que aquelas crianças acabam consumindo uma carga de gordura e de açúcar exagerada, né, para suas necessidades metabólicas e, consequentemente, já começam a desenvolver obesidade desde cedo. Você deve tratar isso. Nós temos um projeto, né, chamado Obesidade Zero no município do Rio de Janeiro, um projeto de lei que você tenta o quê? Substituir justamente os alimentos processados, industrializados por alimentos naturais. Por exemplo, você está a fim de tomar o suco de laranja? Chupa laranja. As pessoas não têm, né, essa mania. E de preferência, mastiga aquele bagacinho, a pectina, que é fibra, é fundamental para você ter fibra no interior, justamente para absorver gordura e eliminar essas gorduras nas fezes. Você precisa consumir essas fibras. As pessoas pegam, por exemplo, eu tive um paciente recentemente que chegou para mim e ele relativamente não era, ele estava no sobrepeso, na faixa de sobrepeso, mas quando veio para mim uma glicemia, uma glicose lá no alto, 130 de glicemia, uma hemoglobina glicada, né, que é uma substância que nós encontramos no sangue, um marcador que mostrava que nos últimos 3 meses ele vinha realmente com essa glicose muito aumentada, e ele, na surpresa, não, mas eu não como muito, eu faço isso, eu faço aquilo, eu como salada, eu como fruta, verdura, eu mastigo a fruta, tá bom, mas o que está acontecendo nessa história? Tem alguma coisa aí? Tem obesidade? Eu falei, não tem, não sei o que lá, mas eu tenho um desejo, olha, eu tomo todo dia 1 litro de suco de uva. De caixinha. Aquele suco de uva de caixinha. Concentrado. Quer dizer, concentrado, ou seja, açúcar, né? aquilo ali
tem uma carga de açúcar. Aí o que eu falei? Olha, tem uma boa notícia para você. Nós já descobrimos qual é o seu problema e uma má notícia para você. Você vai passar a comer a uva e vai jogar essa caixinha de suco de uva fora. E aí, o que aconteceu? Rapidamente, os níveis de glicose dele voltaram ao normal, rapidamente a hemoglobina glicada dele baixou e ele começou também numa prática de exercícios físicos, né, regulares, que exercícios físicos as pessoas também confundem muito, né, acham que é ir para academia, malhar, pegar peso. Exercício físico é caminhar. Você fazer uma caminhada continuamente, 40 minutos, no seu passo, no seu ritmo, às vezes acelerando Já muda o um metabolismo do organismo. Se você consegue fazer isso 3 a 4 vezes na semana, você tem uma chance de perder até 2, 3 quilos em um único mês. Então, são hábitos de vida saudáveis, né? Visando o quê? Que você tenha, né? Fuja do quê? Das comorbidades, fuja da doença. Né? Você seja uma pessoa, de repente, que você não consiga chegar ao grau de magreza, né? De ser o magro, e às vezes nem é desejável. Tem gente, como eu já falei, que se curte dessa forma, que se olha, geralmente o obeso, quando ele se olha no espelho, ele não se vê como as pessoas veem ele, né? A impressão que você tem é que a pessoa que está olhando o obeso vê o obeso multiplicado por 10 e o obeso se vê diminuído em 3, vamos dizer assim. A gente tem que encontrar um ponto de equilíbrio nisso aí para que nós não tenhamos o desenvolvimento das doenças, das comorbidades, dos problemas articulares, dos desgastes de articulação que vão vir certamente se a pessoa não fizer um hábito de vida mais saudável. Ok, vereador, nós vamos então para o último intervalo do Rio TV Debate. Voltamos já. Voltamos com o último bloco do Rio TV Debate. Gabriela, existem exemplos de gordofobia que a gente não consegue escapar, né? Banco escolar, banco de ônibus, de avião, roleta de ônibus, né? Tudo isso acaba reforçando um conceito, né? Verdade. De que você não está dentro daquele padrão. Te coloca sempre no limite, é o que eu estava falando. E é justamente isso, a gente começa já sendo colocado no nosso limite, dentro daquilo ali que a gente pode. E aí é realmente a grande dificuldade, né? Lidar com tudo isso. Começa cedo, quando adulto a gente tem um pouco mais de entendimento, mas muitas vezes a gente já vem carregado de situações que há dificuldade. Então, é justamente essa questão do outro, mais uma vez. Você agora trabalha com modelo plus size, ou seja, a moda ela demorou muito para entender que os padrões mudaram, de que existe mercado, é isso? Muita coisa. Eu me lembro que adolescente eu não conseguia comprar roupa como adolescente. Porque você quer ser adolescente, você quer usar um short, você quer usar uma camiseta. Você não quer necessariamente usar, como a gente dizia, um saco de batata. E a gente tinha essa questão. E isso provocava gordofobia. Muito, muito. Você já se sente querendo se esconder, né? É essa situação. Você quer ser... As pessoas querem te esconder, então eu vou me esconder, porque isso facilita para a gente, né? Quando você percebeu que isso era um desafio seu em relação ao mundo? Então, foi realmente um start. Veio junto com a questão de me aceitar em todos os graus, né? Começando pela minha raça, que ainda tem isso, né? É uma coisa sobreposta à outra. Negra, gorda, é muita coisa. Então, começou por aí, numa viagem que eu fiz a Salvador, quando eu comecei a usar o cabelo diferente, e aí comecei a perceber que eu era bonita, e que eu não precisava necessariamente usar o que todo mundo usava. E aí eu já tinha um exemplo em casa, que é minha irmã, que é minha referência. E aí começou assim, ela era sempre muito colorida, eu usava sempre cores muito neutras, sempre preto, cinza, cores que não me mostrassem porque era mais fácil. E aí, hoje em dia, eu estou totalmente colorida, olha eu aqui, gente. Gosto de cores que sempre gostei, mas não me sentia livre para usar aquelas cores. E aí foi todo um processo. Até que foi nítido e claro que as pessoas começaram a me perceber numa outra ótica. E não necessariamente pela minha... As pessoas só me viam e falavam, nossa, como você é bonita. Eu já fui parada na rua sem antes ser modelo. Eu não sou modelo, na verdade, eu sou só Miss, gente. O modelo vem aí do ladinho, mas... Tá chegando. Mas eu falei assim, gente, eu posso ser bonita, né? Que coisa, as pessoas me acham bonita. Olha... Vamos pegar carona nessa última frase dela para pontuar, eu posso ser bonita. Isso é muito cruel com a pessoa, né, que
cresce ouvindo Sim. a negativa, né, de uma aparência, né? Esse despertar é toda uma transformação, né, que a gente objetiva como ser humano, né? Eu acho que isso é uma viagem que todos nós devemos estar traçando. A dificuldade é que o preconceito, ele realmente desanima as pessoas. Por exemplo, a educação alimentar nem sempre funciona para todo mundo. Às vezes tem pessoas que fazem tratamento, que vão ao nutricionista, que vão ao médico, mas mesmo assim tem uma dificuldade enorme de mudar padrões de comportamento. São chamadas de preguiçosas, que não têm força de vontade, né? E isso vai reforçando. Vai reforçando. Porque os sintomas da depressão ocorrem nessas pessoas. E o desânimo vai fazendo parte. Padrões de pensamentos negativos vão ficando cada vez mais estabelecidos. Então, é aquela pessoa que se esconde na foto, que prefere ficar atrás, não é isso? Exatamente. Então, acho assim, a psicologia ela tem uma abordagem chamada terapia cognitiva comportamental, que ajuda pessoas a identificar esses padrões de pensamentos negativos e, a partir disso, criar uma nova relação com esses sintomas e fazer, sim, as mudanças que sejam saudáveis. Agora, Vitor, eu gostaria que você explicasse para a gente um comportamento também que é muito chato, né? Ou seja, quem é vítima de gordofobia faz apologia à obesidade. Ele é sempre acusado de que é um gordo feliz. Isso é muito desagradável, né? Porque não dá chance da pessoa assumir a sua própria imagem, fazer as pazes com o espelho, basicamente isso. Eu acho que você tem mais coisa para falar sobre isso. Mas assim, acho que os dois podem se complementar. Mas eu queria que vocês trouxessem para a gente isso. Você ouve muito isso, deve ter ouvido isso. Sim, É de novo o preconceito, né? É o preconceito em cima do preconceito. Começam as justificativas para que você não seja aquilo que você quer ser. Mas você sabe que a obesidade é doença. É logo de cara, né? Tudo aquilo que você demora um tempo para construir, vem alguém e te reforça naquilo que você está ali tentando dizer. Não, ok, eu sei que é obesidade, mas você sabe o quão saudável eu sou, né? Em todos os termos, né? Porque muitas vezes a gente se sente saudável não só fisicamente, mas também psicologicamente falando, eu me sinto bem. As pessoas deveriam, na verdade, saber o seguinte, que não é a obesidade, ela não é uma doença. A obesidade mórbida se constitui uma doença. Sim, mas aí fica tudo Não no é? mesmo... As pessoas jogam tudo. Não, é obesidade e esquece o mórbido. Existem obesos que são muito mais saudáveis que pessoas magras. E as pessoas, eu acho que as pessoas também se sentem A obesidade muito... mórbida é que pode levar a isso. São pessoas que têm um grau de obesidade que tem restrição de movimento, restrição de fazer a sua higiene pessoal, não conseguem fazer o dia a dia, não conseguem ficar deitadas, têm limitação realmente de movimento, tem desenvolvimento de muitas outras doenças. Realmente, aí é um momento que a pessoa tem que despertar e ser despertada, que olha só, chegamos a um ponto que tem que ser tratado. Mas existem outros pontos, muito antes disso, que a pessoa tem vida saudável, que a pessoa se gosta, que a pessoa se curte, faz seus exames regulares, está lá com as suas taxas todas normais, pratica a sua atividade física, tem um hábito alimentar bom e as pessoas esquecem muito. Não é bem assim, a pessoa tem preguiça, não, eu sou preguiçoso, não deixo comer, não. É hormonal, alteração hormonal. Existem hormônios, substâncias que estão lá dentro de você que despertam a fome, despertam o apetite. Não é somente força de vontade, não. Isso é fisiologia. Verdade. Bom, chegamos infelizmente ao final do programa, mas precisamos das considerações finais. Renata, começando com você. Então, eu acho que a vida deve girar em torno de uma vida sem preconceito, não importa sobre que preconceito estejamos falando. Aqui no Rio de Janeiro, nós fazemos um trabalho com as crianças em todas as escolas. Nós fazemos um cardápio diferenciado, né, para crianças que têm necessidades especiais e fazemos uma alimentação mais saudável possível, né, para que todas as crianças recebam diariamente alimentos da forma mais próxima da natureza possível, saudáveis, já visando, né, que elas cresçam de uma forma que evitem ter determinados tipos de problema, né? E, enfim, eu acredito que o mundo está mudando e que a gente espera que isso fique para o passado, né? Vitor, sua conclusão. Eu acho que a gente se sente muito livre de dizer o que a gente pensa, opina, e a gente expressa muitas coisas, às vezes são muito doloridas,
A gente não avalia muito os custos daquilo que a gente está dizendo. Então, o meu aconselhamento final aqui é que a gente fique mais consciente da nossa fala, da forma que a gente se relaciona, porque isso pode ser muito transformador na vida das pessoas à nossa volta. Então, a pessoa que se a gente vê que tem alguém com dificuldade de perder peso e que está acima do peso e a gente se preocupa com essa pessoa, a melhor forma de fazer uma mudança e ter um impacto positivo na vida dessa pessoa é começando por aceitar ela como ela é. Fazendo ela se sentir bem com ela mesma, ela vai estar mais motivada para fazer mudanças positivas na sua vida. Gabriela. É exatamente isso. A aceitação, eu acho que é mais para a gente, né? Que tem essa questão de sofrer o preconceito. E o respeito é que vem do outro. Então, necessariamente, você não precisa me aceitar como eu sou, mas me respeitar como eu sou. Esse trabalho todo que a gente tem feito agora, que é o trabalho do Eduardo Araújo, que a gente está participando do MIS, é pioneiro porque é uma coisa que transcende aquilo que a gente sempre acreditou, que MIS tem que ser magra, que tem medidas, imagina, a gente tem medidas. Então, a gente pode ser, sim, feliz, a gente pode se sentir, sim, bem. Existe todo um trabalho, sim, que tem que ser feito, não necessariamente precisa ser MIS para chegar a esse ponto. Eu estou aqui, mas outras pessoas precisam entender e ver que elas podem ser mais do que as pessoas falam que elas têm que ser. Então, a minha fala é essa, a minha fala é para ser feliz e se aceitar, que eu acho que vai criar um círculo de aceitação do outro lado também. Vereador. Olha, para mim, preconceito só diz uma coisa: falta de amor. Tá certo? Lá no passado, alguns milhares de anos atrás, teve um mestre que ensinou a gente: ama o teu próximo como a ti mesmo. A partir do momento que você ama o seu próximo, você não tem preconceito. Né? Preconceito é falta de amor. As pessoas estão com falta de amor. Tem preconceito de raça, de obesidade, de opção, e aí vai. Então, as pessoas estão com muito preconceito, né? E diz, né, uma coisa que a boca fala muito, aquilo que o coração está cheio. As pessoas que são preconceituosas, realmente, elas têm, acho que, algum problema consigo mesmas. Isso está mudando, graças a Deus, o país está mudando, as pessoas estão mudando, estão tomando consciência de si mesmas, e nós estamos vendo que isso aí, daqui para frente, a tendência é mudar completamente. Os médicos sempre vão chamar a atenção, não tem jeito. Para quê? Cuida da saúde, só não pode ter problema de saúde. A função do médico é o quê? É cuidar da sua saúde. Então, cuide da sua saúde, tenha hábitos saudáveis e, dentre esses hábitos saudáveis, ame você, goste de você. Que se você não gostar de você, meu amigo, você não vai ter saúde não, tá bom? Perfeito. Muito obrigado pela participação de todos vocês. E o Rio TV Debate fica por aqui. Até o próximo encontro.